vocês puderem avisar no grupo aí que... Ok, morning everyone, welcome to Prática de Ensino de Língua Estrangeira. Today is October 26th. If you can, please tell the other students they were in the wrong room. Avisem, por favor, que os alunos estavam na sala errada, e aí eu tive que fechar as duas para derrubar as duas salas e começar novamente. Então, tem gente que acho que ainda não conseguiu acessar. Deixa eu só verificar se mais alguém abriu. Duas salas abertas. Hoje está complicado, hein? Pessoal, então vamos lá. Eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês para darmos início à nossa aula, tá? Só antes de compartilhar a minha tela, eu queria mostrar para vocês... Cadê? Ah, eu coloquei a cadeira na frente. Can you see over there my... Estão vendo meus bichinhos lá do Halloween, minhas caveirinhas? Então, elas estão ali em homenagem a vocês, tá? Para a gente relembrar que October 31st is Halloween, ok? Agora eu vou tirar a imagem, vocês já viram. Aqui eu tenho mais uma aranhinha e algumas coisas lá, só para a gente falar um pouquinho a respeito disso na nossa aula de hoje, tá? Inserir aí no conteúdo preparado para a nossa aula. Então, vamos lá. Vocês estão visualizando aí os slides? Provavelmente. Então, vamos... hoje é a nossa aula 13ª. Today is October 26th. Here is the link for your presence, okay? And in some minutes I will share it in your chat. Daqui a pouquinho eu compartilho esse link aqui com vocês no chat da nossa aula, tá? E as velas aqui são em homenagem ao Halloween Jack-o'-lantern. Eu deveria ter colocado da abóbora, mas não foi possível. Aqui, if you are watching this class, please fill in this form to have your presence later, ok? Se você estiver assistindo, então, a gravação dessa aula, por favor, depois acesse esse Google Form para registrar, para compensar a sua ausência, fazendo as atividades propostas, tá? What are we going to see this morning? So, we are going to talk about the text, about being an English teacher, ok? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto que já foi abordado na nossa aula. Na verdade, eu já trouxe para discussão com vocês no fórum. Então, no nosso fórum de número 2, era essa leitura ser feita e vocês precisariam redigir um parágrafo a respeito do que vocês leram, das compreensões de vocês. If you remember, in our first class, I asked you to answer a Google Form, ok? Na nossa primeira semana de aula, acho que primeira ou segunda semana de aula, eu compartilhei com vocês um Google Form e vocês responderam algumas perguntas a respeito de crenças, expectativas sobre a disciplina de prática de ensino. Pois bem, meus queridos, na aula de hoje eu vou juntar, né, quer dizer, eu vou fechar numa reflexão com vocês sobre o Fórum 2, então eu vou compartilhar aqui com vocês as respostas do Fórum 2. Eu trouxe novamente para que vocês se recordem as respostas a esse Google Form sobre crenças, expectativas de vocês com relação à disciplina prática de ensino de língua estrangeira, e trago também algumas considerações sobre o texto da Maria Helena Vieira Abrão, que é o Ser Professor de Inglês, que é a base para a discussão do fórum, para a discussão da aula de hoje, e que, de certa maneira, também embasa as respostas de vocês
ao Google Forms sobre as crenças. E eu já trabalhei com vocês também um artigo meu, que falava justamente a respeito de crenças, né? Foi um recorte do meu mestrado na Unesp de São José do Rio Preto, no IBILSE. Então, nós já ouvimos bastante coisa, já discutimos um pouco sobre esse assunto. E hoje nós finalizamos esse tema, tá? But before we start to talk about our forum, I would like to talk to you about Halloween and the history of Halloween. So I would ask you some questions, if you don't mind, ok? Então, nós sabemos que o Halloween, ele é comemorado, celebrado no dia 31 de outubro. 31 de outubro é um domingo esse ano. Então, na segunda e terça-feira, dia 2, feriado, it's a holiday. Então, não dá para a gente fazer isso na aula da semana que vem, que estaria mais próxima do Halloween. Portanto, eu trouxe o assunto, o tema, para a gente falar um pouquinho na aula de hoje, depois dar continuidade aí ao fórum. Probably, okay? We are not going to finish the discussion during this class. Provavelmente a gente não consegue encerrar tudo na aula de hoje, mas se ficar alguma coisinha para a aula que vem, nos 5 primeiros minutos da próxima aula, eu faço o encerramento do tema, que é crenças, expectativas aí sobre ser professor de inglês, tá? Então, meus queridos, I would like to ask you, what do you know about Halloween? And do you celebrate it in our country? O que vocês me falam sobre isso? Quem poderia responder o que é que vocês sabem a respeito do Halloween e se a gente comemora isso no nosso país ou não e de que maneira isso é comemorado? Alguém gostaria de se manifestar? Sim? Yes? Qual a importância de se trazer para a sala de aula, já que nós estamos falando também na disciplina prática de ensino, trazer para a sala de aula uma discussão a respeito do Halloween, em se tratando de ensino de língua estrangeira, no caso, o inglês. Qual é o ponto de vista de vocês? Quais são as experiências de vocês com relação a isso? O que vocês me falam? Vocês podem responder em português, tá? You don't have to answer in English, because it's only a warm-up right now. É só um aquecimento para a aula, então vocês não precisam necessariamente falar inglês, but if you want, you can. Vocês estão aí ainda, gente? Ou eu estou sozinha na sala e não estou nem sabendo? Teacher, para a gente falar a respeito de quê? Do Halloween. Vocês estão visualizando meus slides? Sim. Então, eu quero saber, por exemplo, o que é que vocês sabem sobre o Halloween, tá? Vocês sabem alguma coisa? Provavelmente sim, já assistiram filmes, já viram, por exemplo, até os jornais relatam experiências de Halloween aqui no Brasil, nos Estados Unidos. O que vocês sabem sobre o Halloween? E aqui no Brasil a gente comemora o Halloween? De que maneira? E o que vocês acham sobre isso, sobre essa comemoração? Quem comemora? De que maneira? Comemora pouco, assim, faz festas às vezes de Halloween, mas não é uma tradição quanto nos Estados Unidos. Uhum. É que copia deles. Tá, e o que mais, gente? Muito obrigada pela sua contribuição, tá? O que mais que vocês sabem do Halloween? O que é o Halloween? O que significa Halloween para a cultura americana, por exemplo? Então, professora, eu sei que o Halloween, tipo, ele, na verdade, e no começo aí do festival, ele era um festival de comemoração do auge da primavera. Porque no começo não, no final de setembro começa a primavera, no
no hemisfério norte. Não, no hemisfério sul. No hemisfério sul, que é onde a gente tá, começa a primavera. E o Halloween, em teoria, ele é o auge da primavera. Só que isso é uma crença pagã de muito tempo. Eu não sei por que que o Halloween chama Halloween e tudo mais. Mas eu sei que depois de um tempo teve uma perseguição em cima do Halloween por conta da Igreja Católica e depois eu não sei mais nada, não. Tá certo. Tem mais alguém que saiba aí, gente? Eu vou compartilhar com vocês já já e vou explicar o porquê eu trouxe à tona essa discussão. Então, por exemplo, nós somos professores de inglês, né? Professores de inglês em formação inicial, professores de inglês em formação continuada. É Ah, e os claro que há meninos uma. estão falando no chat também, professor. Ah, tá. Eu não visualizo aqui o chat quando eu compartilho a minha tela, mas então depois eu faço a leitura aí assim que eu deixar de compartilhar, tá? Ou se alguém quiser fazer a leitura aí para contribuir, fique à vontade. O ruim de você estar compartilhando a sua tela é isso, você perde o chat, né? Você perde algumas outras informações. Por que se comemora o Halloween? Então, nós comemoramos, né? O Halloween no Brasil. É claro que a comemoração não tem a mesma extensão que tem nos Estados Unidos, lugar provavelmente de sua origem. Por trás de tudo isso, nós temos lá, por exemplo, por que vem antes do feriado, né, do dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos, né, dia de finados? O que nós temos antes de finados? O que a gente comemora no dia 1º de novembro? Que é o dia de Todos os Santos. Então, como o Léo disse aí para vocês, havia a crença de que os mortos, né, eles apareciam para conversar, para visitar aí os vivos nesse dia. E um pouco da origem da história do Halloween está ligado com isso, com o dia de finados, com o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Então, no dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween, que se comemora o Halloween, tem um pouco dessa história. Então, as pessoas se fantasiavam, isso vem lá da origem desde o povo celta, tá? As pessoas se fantasiavam para que os mortos ficassem com medo delas. Então, por exemplo, se tivesse algum espírito, alguém morto que viesse, que aparecesse por lá, eles estavam fantasiados e acreditavam que iriam assustar as pessoas, então não iam ficar com medo dos mortos. Mas essa é uma das vertentes da história do Halloween. Há várias, e eu gostaria que vocês, como professores em formação inicial, que vocês conhecessem um pouquinho a respeito disso. Por quê? Ninguém ensina uma língua descontextualizada. Então, para que nós possamos aprender uma língua, nós precisamos aprender a cultura do povo dessa língua-alvo. Então, por exemplo, quando eu vou aprender português, né, quando um estrangeiro vai aprender português, de certa maneira ele precisa conhecer a cultura desse povo que fala o português, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em Angola, onde quer que seja aí nos países que têm a língua portuguesa como língua oficial. E o mesmo acontece com a língua inglesa. Se eu vou ensinar uma língua, então por trás da língua tem uma cultura, e eu preciso falar também a respeito da cultura desse povo de língua inglesa. Então, um dos destaques é o Halloween. Outro destaque também que a gente teria seria a comemoração do Thanksgiving, né? Que é mais importante ou é mais celebrado que o Natal, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, assim, são curiosidades, são informações a respeito de cultura que nós precisamos compartilhar com os nossos alunos. E é claro que há algumas discussões que falam, mas a gente teria que comemorar o nosso folclore, né? E existe o dia do folclore, que é o dia 22 de agosto, existe o dia do Saci também para comemorar essa cultura, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Quem trabalha com língua inglesa, escolas de língua inglesa, escolas particulares de idiomas, eles celebram, eles comemoram, porque isso faz parte da língua-alvo. Então, a discussão é mais ou menos aí nesse sentido, tá?
E para que vocês possam saber um pouquinho mais a respeito, vocês não precisam responder isso agora, eu só estou apresentando, porque vocês são professores em formação inicial, e é interessante que vocês, de algum modo, trabalhem isso com os alunos de vocês, tá? Se nós estivéssemos presencialmente, provavelmente nós teríamos organizado uma festa, como em anos anteriores. Nós fizemos concurso aí de fantasias, fizemos os enfeites, as comidas típicas, né? Também, os docinhos principalmente, e fizemos uma festa lá no auditório. Eu não sei se, eu não sei se vocês estavam presentes ou não. Agora eu não me recordo mais, porque a gente perde um pouquinho essa noção de quem eram as turmas que estavam presentes, tá? Então, o que eu gostaria? Que vocês clicassem nesse link, deixa eu só parar aqui um minutinho, eu vou compartilhar. Só um minuto. Eu vou compartilhar o link aqui, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar minha tela um minutinho. E eu gostaria que vocês clicassem nesse link um minutinho, só para vocês terem uma noção do que é que vocês visualizam aí. Não precisa responder, tá? Só abrir o link para ver o que é. Aqui agora eu vi as respostas de vocês. O Léo falou que veio... Você veio fantasiado para aula, Léo, é isso? Professor, eu ainda não tô, mas em 2 minutos eu consigo ficar, entendeu? Então vai aí, gente, vocês viram que eu tô de abóbora, não abobrinha, mas olha, eu coloquei uma camisa cor de laranja, né, cor de abóbora, em homenagem aí ao Halloween, tá? E coloquei o brinco preto aqui também, que é para essa combinação de laranja e preto, que são as cores predominantes aí nas celebrações do Halloween, e coloquei para vocês lá os meus, cadê meus baldinhos? Tá escuro aqui agora, você mexe e desconfigura tudo, tá? Na verdade, já tô fantasiado, professora, de Cruella. Só que essa fantasia não sai. É a do cabelo. É. Depois você abre o vídeo para a gente te ver aí. Depois eu abro com uma roupinha melhor. Eu vou lá pegar algo. Tá, certo. Eu vou lendo aqui as contribuições, aí mais para o fim você, por favor, pode mostrar para a gente. Matheus disse que no condomínio, no ano passado, eles comemoraram, esse ano provavelmente não, né? O Márcio disse que não é comum no Brasil, a não ser escolas de idiomas. Nos Estados Unidos, sei por filmes que as crianças pedem doce, como a gente faz aqui na virada do ano. Ótimo, é basicamente isso, né? Trick or treat, que é a fala deles. Só um minutinho. Vocês clicaram aí no link? Sim, opa, abri outro slide aqui, que não o de vocês, espera aí. Clicaram? Então, eu vou mostrar para vocês o que é que vocês... Quer dizer, eu ia mostrar, ele não está atendendo o meu comando aqui. Alguém clicou? Ô, professor, Sim, então, professor. estou conseguindo abrir o... Olha, eu vou copiar ele aqui e abrir direto. Professora, ele abriu, ele tá, um link falando sobre o Halloween e algumas palavras. É, isso mesmo, estava abrindo aqui. Estão visualizando aqui o meu compartilhamento de tela? Sim. Então, é esse link que eu coloquei para vocês, o 5-Minute English, ok? Então, se vocês quiserem acessar esse site aqui para vocês buscarem materiais, ideias, etc., vocês fiquem à vontade. Aqui nós temos a história do Halloween, tá?
um vocabulário, então eu trabalho esse vocabulário e esse texto aqui com os meus alunos do ensino médio. Por exemplo, na aula de hoje da turma 142 e 152, eu vou trabalhar isso mais a fundo com eles, porque é o objetivo da leitura, produção textual e etc. Tá? Então, eles têm aqui um texto que conta a história do Halloween. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito da história do Halloween, vocês podem fazer a leitura aqui com calma depois. E aqui vocês têm o Check Your Understanding. Então, tem um teste aqui de True or False, que vocês podem responder, né? E tudo isso é de acordo com a leitura do texto. Depois vocês cliquem aqui nas respostas para vocês checarem como é que vocês foram, se vocês acertaram ou se vocês erraram. Então, é bem interessante isso para a gente praticar. O que ficaria de sugestão para vocês trabalharem isso com os alunos de vocês? Então, primeiro a gente trabalha um pouco de vocabulário, a gente conversa a respeito do assunto, igual eu fiz algumas perguntas para vocês, nós mostramos algumas imagens, eu posso trazer algum vídeo, assim, bem curtinho, sabe? Tipo 1 minuto, 2 minutos, que mostra alguma comemoração do Halloween. Eu conto um pouco a história do que foi o Halloween em português e depois eu passo para os alunos trabalharem o texto e a sua compreensão. Então, identificar, por exemplo, primeiro no texto, o vocabulário que foi trabalhado antes, previamente com eles, que está relacionado com Halloween. Depois eles vão fazer a leitura, a compreensão, etc., e ao final eles vão checar a compreensão do que eles entenderam ou não sobre o texto. Eu posso transformar isso daqui num Google Forms e fazer perguntas de ligar, assinalar, perguntas objetivas, perguntas dissertativas, vocabulário, etc., e eu posso, com isso, ir aumentando aí um pouquinho mais o conhecimento dos meus alunos sobre, além de trabalhar a cultura, eu estou trabalhando o vocabulário, a leitura, a compreensão e algumas estratégias de leitura. E, ao final, a gente pode encerrar com os alunos. Isso deve começar um pouquinho antes do Halloween, tá? Pelo menos uns 15 dias de antecedência ou 3 semanas, porque nós temos, quando a gente fala ensino médio, a gente tem 2 aulas de língua inglesa. Então, umas 3 semanas que antecedem, para na data, na semana do Halloween, a gente fazia aí uma comemoração com os alunos, tá? Então, essa é a minha dica para vocês, para que vocês possam trabalhar o tema com os alunos. Depois disso, gente, então, deixando um pouquinho o Halloween agora de lado, e passando para a reflexão do nosso texto da Maria Helena Vieira Abrão, ser professor de inglês, crenças, expectativas e dificuldades dos alunos de letras. Eu vou utilizar com vocês agora uma estratégia, eu acho que eu já apresentei para vocês, que se chama Think, Pair, Square and Share, tá? Teacher, cadê o square? Você não colocou aqui? Não, eu fiz uma adaptação devido ao tempo. O que significa isso? Então, primeiro, think. Vocês individualmente vão pensar. Então, peguem o caderno de vocês, ou se vocês anotam no notebook, quer dizer, no laptop, né? Notebook em inglês é laptop, a gente usa de maneira equivocada. Então, anotem aí, pensem primeiro. Think. Ser professor de inglês. Quais são as crenças que vocês têm? Quais são as expectativas e as principais dificuldades como alunos do curso de letras? Tá? Então, pensem e anotem. Daqui a pouquinho, eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem isso. Daqui a pouquinho eu vou colocá-los nas salas do Teams. E vocês vão, por exemplo, se a sala tiver 4 alunos, vocês vão conversar de 2 em 2. Então, vocês vão falar, trocar ideias do que foi que vocês pensaram, tá? E no finalzinho, eu chamo, a hora que vocês retornarem para a sala, é o momento de share, que é o momento de compartilhar. E aí, uma pessoa de cada grupo compartilha o que foi que vocês discutiram a respeito de quais são as crenças, as expectativas e as dificuldades dos alunos de letras. Ok? Did you understand me? Vocês entenderam o que vocês irão fazer?
Então, aqui, em grupos, nas salas do Teams, compartilhar suas anotações, observando os pontos convergentes e divergentes. O que vocês colocaram? Então, suponhamos que vocês estejam em 4 no grupo. Troquem ideias. Olha, eu escrevi isso e você, o que você colocou? Nossa, nossa ideia é semelhante aqui, nessa eu discordo de você, ou seja, discutam. Depois eu trago vocês de volta para que vocês possam apresentar aí as conclusões para o grupo. Então, assim que eu colocá-los em grupo, eu darei 6 minutos para vocês fazerem isso. Mas agora, individualmente, eu quero que vocês façam as anotações aí, agora, tá? Então, 1 minutinho para isso, para anotar quais são as crenças, expectativas e as dificuldades de vocês enquanto alunos de letras, ou melhor, professores em formação inicial. 1 minutinho, gente. Ok, anotaram? Posso colocá-los nas salas? Já passou 1 minuto, foi suficiente? Sim, professora. Ok, obrigada. Então, eu vou dividi-los aí em salas. A Alejandra falou que respondeu aqui, ó. Ah, que legal, Alejandra, thank you. Eu vou dividi-los nas salas, tá? E são 3 salas pela quantidade de alunos. E vou compartilhar no link, no chat aqui também, o link da presença, tá? Então, deixa eu... Enquanto organiza a sala, deixa eu pegar o link da presença, senão a gente esquece depois. Pessoal, a sala 1 tem 5 pessoas, sala 2, 5, e a sala 3 está com 4, tá? Eu vou compartilhar primeiro aqui o link da presença. Aí vocês já registram. Eu vou abrir as salas e vocês vão, então, conforme essas orientações aqui, vocês vão discutir com os pares de vocês o que vocês escreveram, tá? Então, olha, abrindo as salas.
6 minutinhos para vocês finalizarem. Se eu observar no chat de vocês que vocês já terminaram, eu chamo de volta antes, tá?
encontrar um emprego e ganhar dinheiro. Minha expectativa é encontrar o emprego. Eu li lá, viu, gente? Enquanto vocês estavam escrevendo aí, trocando as ideias, eu estava fazendo a leitura do chat de vocês. É porque a senhora não ouviu o que o Márcio falou. Só li. Pode falar, Márcio, pra gente. Também quero saber aí. Eu falei que dentre várias coisas que a gente espera, eu espero ganhar dinheiro. Todos nós, né? Amém. Um professor, Márcio? Sendo professor no Brasil vai ser meio difícil. Eu já estou acostumado a ser pobre. Não vai mudar. Mas essa situação há de mudar. Quem vai ser conhecido no país? Vai ser. Aí já entra na crença. Crenças, dificuldades. Pessoal, então todas as salas estão... A utopia, Juan. A utopia brasileira do professor ser valorizado algum dia. Ai. Gente, então vamos lá. Eu gostaria que um representante de cada grupo fizesse uma síntese. Eu fiz a leitura do que vocês colocaram, mas para que os alunos dos outros dois grupos também saibam um pouco daquilo que vocês estão pensando, tá? Então, o grupo 1 é o grupo da Luana, da Marceli, grupo 2 é o da Alejandra e o grupo 3 é do Léo Macedo. Leon, quem poderia falar aí? Por cada um desses grupos? Por cada não, né? Fica uma cacofonia. Alguém poderia representar o seu grupo? Vocês estão tímidos hoje, gente? Pode falar, Juan. Então, professora, a gente estava discutindo ali, né? Aspectos, crença, expectativa. Assim, uma coisa que ficou, acho que, bem clara ali é que, tipo assim, é uma questão da pessoa entender, para poder ensinar o idioma, para poder comunicar e tudo mais, a atrelação da cultura e costumes com a língua é muito importante. Só que fazer essa assimilação dentro da sala de aula é algo muito difícil, porque você tem que ter vivido, o professor tem que ter tido uma experiência de viver num país que falou inglês, para poder saber os três jeitos, para se comunicar. Porque é muito complicado você ensinar, por exemplo, você vai para os... A Marceli citou exemplos de, tipo assim, de gente que é fluente no idioma, mas tem dificuldade de se adaptar quando vai morar fora. Por exemplo, vai morar no Canadá, nos Estados Unidos. É realmente difícil, porque você ensinar um idioma é uma coisa, ensinar a gramática é uma coisa. Agora, ensinar a cultura é muito mais difícil, sabe, professora? A expectativa, acho que é poder conseguir dar uma boa aula para o aluno, conseguir fazer um ambiente onde que o aluno consiga se sentir à vontade, tenha vontade de aprender o idioma, como foi o que a Ingrid colocou. Acho que é mais ou menos isso, professora. Ok, Juan, muito obrigada pela participação aí do grupo, né, representada aí pela sua fala. Mais alguém gostaria de falar dos outros grupos aí? Alguém mais gostaria de fazer uma consideração sobre o que vocês escreveram? Ou vocês estão meio... Professor, eu gostaria. Tá, por favor, então. Antes, eu só vou mostrar que eu fiz o que a senhora pediu, me fantasiei, só para talvez, quem sabe, aparecer um pontinho a mais no meu boletim. Talvez aquele pontinho da atividade que eu não fiz. Não sei, quem sabe. Quem Tô brincando. sabe? Vou até dar um print aqui, hein? Pode dar.
Ai, Vamos vixe, ver. que aconteceu um erro técnico aqui, na verdade. Isso é um perigo, hein, Léo? Isso Cuidado é um aí. perigo. É, eu falo, é bom a gente fechar todas as telas antes do computador. Ainda mais computador em casa que mais de uma pessoa mexe, né? É mais perigoso Não, ainda. mas fui eu mesmo que coloquei aquela coisa, foi para um outro trampo. Ah, Ah, vamos eu ver. Peraí, coloquei a roupinha do Homem-Aranha, só ai, para que, que era mais que... fácil. Peraí, deixa eu dar mais um print que esse não E, ó. ficou legal. Peraí. Não, esse ficou escuro. Só um minutinho. Ah, esse ficou melhor. Ai, que chique que você é, meu querido. Muito Bom, então obrigada. agora voltando para a coisa que importa, que é a matéria, Aham. eu e as meninas, a gente conversou no finalzinho, a gente conseguiu chegar a uma conclusãozinha de que uma das maiores inseguranças do professor é realmente dar aula. Quando a gente é um professor em formação, uma das nossas maiores seguranças é a expectativa que a gente tem, que a gente cria para dar aula. A gente acaba colocando mil coisas na cabeça do que a gente vai ter que fazer e não fazer quando chegar na sala de aula, mas acaba que a experiência se torna a maior professora. Você tem um dia de aula onde você coloca em prática o que você aprendeu e você percebe que não é aquele bicho de sete cabeças, que não é tudo isso. Acaba que essa crença que a gente tem quando é um professor em formação de que dar aula é muito complicado se torna nosso cotidiano depois. Sim. E isso acaba vencendo qualquer crença, dificuldade, insegurança que a gente possa ter tido. É isso, mais ou menos, a conclusão que a gente chegou. Ok, muito obrigada, Léo, pela sua fala e representando o seu grupo. Tem mais um grupo. Quem poderia falar pelo outro grupo? A Marceli está colocando aqui algumas contribuições. Para quem ficou curioso, eu sigo 2 canais do YouTube de pessoas brasileiras que foram para o Canadá. O Márcio falando aqui do Spider-Man, nosso Spider-Man, né? Marceli dando continuidade, então, nesses canais aí, eles falam como foi a mudança para lá e as dificuldades. A Rita aqui agradecendo ao Spider-Léo Man, eu também agradeço. Pessoal, bom, já que ninguém falou ainda aí do próximo grupo, eu sugiro que depois vocês, quando vocês acessam o Teams, a aula de hoje, vocês conseguem visualizar todo o chat. E aí depois eu sempre vou lá, dou um print em algumas coisas que vocês destacaram e anexo nos slides. Então, o que acontece? Muitas vezes vocês podem perceber que o slide que eu compartilhei na aula de hoje, ele pode sofrer algumas modificações, eu acrescento algumas coisas, e aí eu vou lá e substituo pelo que eu atualizei, tá bom? Então, só para vocês saberem disso, que é com as contribuições que vocês fizeram, que aí eu já vou fazendo as alterações necessárias para o próximo semestre, né? Vou pegando as ideias de vocês, vou adaptando e vou enriquecendo aí as aulas, tá bom? Agora, eu gostaria de, antes de fazer a discussão, mostrar as respostas do fórum de vocês ou trazer a discussão do livro, eu gostaria de destacar algumas coisas. Existe mesmo essa crença de que, para ser um bom professor de inglês, a gente precisa ser fluente na língua, né? Então, a oralidade ela é muito cobrada. E a gente vai ver que, pela leitura que vocês fizeram do texto, para poder completar, responder o fórum, a Maria Helena Vieira Abrão traz nesse texto, Ser Professor de Inglês, aí, Crenças, Expectativas e Dificuldades, ela traz um pouco a respeito disso, do que o mercado de trabalho espera de um professor, e o que é a realidade, né? Como é esse professor. Mas eu queria destacar 2 ou 3 pontos aqui. Se eu me lembrar dos 3, tudo bem, que enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando, mas depois a gente esquece, né? Então, por exemplo, a oralidade, né, essa fluência, ela é boa, ela é importante.
mas ela não é o principal. E aí eu levo vocês, eu questiono vocês para refletir sobre os professores de português, né? Nós somos falantes da língua portuguesa. A língua portuguesa é a nossa língua materna. Mas vocês já perceberam a dificuldade que alguns professores têm para ensinar o português? Ou para ensinar ciências, história, geografia, dominando a língua materna? Então, aliado a essa oralidade, a essa crença que a gente tem, esse medo que a gente tem da sala de aula, claro, eu não vou negar que eu preciso ter a competência, eu preciso aprimorar essa minha competência ao longo dos anos. Mas não se martirizem achando que no primeiro dia de aula vocês têm que chegar fluente 100%. Gente, ninguém é fluente 100% numa língua, nem na nossa língua materna. Nós vamos cometer erros, com certeza. Eu até hoje cometo erros, principalmente de pronúncia, de accent, quando eu vejo uma palavra que faz muito tempo que eu não via, não ouvia, e eu paro para pensar, nossa, a gente não está falando das palavras comuns do dia a dia, mas de algumas palavras que a gente não usa. Por exemplo, o correto na língua portuguesa é eu falar rubrica, e muitos de nós falamos rúbrica, é a língua materna. Eu falo misântropo ou misantropo. Qual é a pronúncia correta? É misantropo, filantropo. Então, só para vocês lembrarem de alguns destaques aí da língua portuguesa, que nós trazemos isso da nossa oralidade, da nossa coloquialidade. O mesmo acontece na língua inglesa, meus queridos. Então, não dominar 100%, ninguém domina nem a língua materna. Então, que isso sirva um pouquinho de conforto para vocês. Nós vamos errar? Vamos errar, mas com vontade de melhorar. Eu não posso entrar despreparado para dar uma aula. Eu preciso saber tudo aquilo que eu vou ensinar para o meu aluno e, às vezes, um pouquinho mais. Mas essa preparação, né, esse processo vai acontecendo e essa maturidade a gente vai ganhando com a experiência, tá? Por exemplo, quando eu comecei, quando eu me formei, né, e comecei a dar minha primeira aula, eu me lembro até hoje, foi em agosto, em Pitangueiras, o colégio Maurício Monté, que era uma escola de segundo grau, a gente falava segundo grau, não falava nem ensino médio. E assim, da aula não era inglês, era língua e literatura, porque era para o colegial, né? Acho que segundo ou terceiro ano do colegial. E assim, embora eu tivesse concluído o meu curso, 4 anos de estudo, parecia que eu nunca tinha visto um monte de coisa, porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você ensinar. Então, o caminhar de vocês vai ser feito aí ao longo do processo. Então, sem desespero, embora todo mundo queira cobrar isso da gente. A professora pronunciou essa palavra errada. Aí eu pergunto, vou usar a fala do nosso abominável, que vocês já sabem, do nosso inominável, né? E daí, quem é que não fala errado? Mas eu preciso melhorar. Então, se eu cometi esse erro, eu falo, nossa, gente, olha, eu não posso mais, né? Para mim, para eu, etc., falando em português. Então, não se cobrem tanto. Estudem, se preparem. Mas isso vai acontecer na nossa vida profissional, tá? E quais são as expectativas de vocês para serem professores de língua inglesa? Vocês sabem como é que está o mercado de trabalho? Vocês conhecem as escolas públicas? Vocês vieram de escolas públicas ou privadas? Qual é a ênfase que se dá aí ao inglês? Alguém de vocês colocou no chat que, embora tenha inglês, né, eu vou falar aí na rede pública, não é dado o devido valor para ele. Sim, né? Nós viemos de umas políticas públicas aí que o inglês ele não era considerado um componente curricular, né? Tinha disciplina, só que ele não reprovava, né? Então, para que o aluno aí foi acabando com o ensino da língua inglesa nas escolas públicas? Se não reprova, para que é que eu vou ficar ouvindo a Rosângela falar lá se eu não vou viajar para os Estados Unidos, se eu não vou morar fora, etc. e tal? Então, esses são alguns questionamentos que vão estar sempre presentes. Ingrid, sua câmera está balançando aí. Então, gente, a gente precisa cuidar com bastante carinho desse nosso processo de formação, tá? E que ele não vai se dar de um para o outro, ele não vai ser concluído quando vocês concluírem o curso. Tá? Esse processo de formação é para a vida toda, a gente estuda para a vida toda, então estejam preparados aí
para isso, tá? E a gente tem que fazer sempre o nosso melhor. Tem gente que nem tem um inglês fluente e dá uma excelente aula de inglês. Fluente que eu digo assim, sabe, de saber tudo, de ter morado fora, etc e tal, 100%. E isso é muito da nossa realidade. Mas lembrando que a gente tem sempre que planejar, organizar, entrar numa sala de aula com tudo preparado, saber o começo, meio, fim da sua aula, ter estudado tudo aquilo, checado o vocabulário, né? Eu não posso falar, o que é isso? Isso eu não sei. Não, se está no texto que você vai trabalhar, se está no assunto da aula, você precisa saber. Agora, perguntou, surgiu um outro assunto, eu não sei. No problem, tá? Nem todo mundo sabe tudo. E a gente é prova viva disso, tá? Então, meus queridos, continuando, se alguém quiser falar aí, sinta-se à vontade, abra o microfone e fale, tá? Então, aqui era o momento de vocês colocarem as falas de vocês, o que já foi feito, né, a respeito das crenças, das expectativas e das dificuldades de ser professor de inglês, professor em formação inicial ou professor em formação continuada. E aí, o que o texto da Maria Helena Vieira Abrão traz para nós sobre isso, né, sobre essa leitura? Então, foi feita uma pesquisa, foi feito aí um estudo com alguns alunos do sexto semestre, sexto período de um curso de formação de professores, de um curso de letras. Aí eles entrevistaram esses alunos para fazer esse estudo, né? Saber como é que os alunos, o que eles pensavam a respeito de ser professor, quais eram as crenças, as expectativas e as dificuldades. Então, nesses resultados aí obtidos, há uma grande preocupação com a formação. Então, tantos aqueles alunos que participaram da pesquisa, quanto as respostas de vocês, demonstram isso também, uma preocupação com a formação. Então, nós sempre pensamos que nós estamos despreparados e nos sentimos inseguros para lecionar inglês, tá? Falo, não, acho que eu vou dar aula de português, porque inglês eu não sei muito bem. E aí, o que acontece na prática? Primeira aula que vai aparecer para vocês vai ser de inglês, numa atribuição, se for numa escola pública. Aí você fala, acho que eu vou pegar, né? Estou precisando ganhar um dinheirinho, né, Márcio? Estou precisando ficar rico. E aí, só que não. E aí você vai lá e pega a aula de inglês, né? Então, assim, e vai surgir essa preocupação, nossa, será que eu dou conta? Dá, se você se preparar, você se dá conta. Então, estude, prepare a sua aula, planeje, tá? Busque materiais aí que possam enriquecer a sua aula. Então, há uma preocupação, né? Fala que é o despreparo. Por que um despreparo? Aí, no próximo slide, eu vou falar quais são os aspectos relacionados a isso, tá? E outros questionamentos que surgem aí por meio das dificuldades mercado de trabalho. Então, os alunos estão preocupados com o mercado de trabalho. Eles estão preocupados com a competência comunicativa e pedagógica que eles precisam ter para serem bons professores aí de inglês. E o desempenho deles também enquanto professores sem vivência na sala de aulas. Então, essa turma que participou dessa pesquisa, o currículo do curso era bastante diferente do currículo do curso do Instituto Federal. Então, eles iam ter, por exemplo, a disciplina de prática de ensino era pouquíssima, e eles iriam vivenciar essa vivência da sala de aula acontecia somente... Escolher os apps de áudio e... que é isso aqui? O meu celular começou a falar sozinho. Acho que ele escutou, a Siri escutou minha voz aqui, está procurando alguma coisa e respondeu. Jesus, socorro. Então, eles tiveram pouca ou nenhuma vivência na sala de aula e já estavam no último semestre e teriam que enfrentar uma sala de aula sem ter tido qualquer vivência. Então, esses são os pontos importantes que a Maria Helena traz para discussão aí no texto dela, no artigo. E a respeito de formação de professores, ela traz alguns questionamentos. Se os alunos estão preocupados com a formação, como é que se dá a formação de professores de língua estrangeira? Como é que estão organizados os cursos, né, as licenciaturas para o ensino de língua estrangeira? Então, nós temos cursos de letras
que tem apenas uma habilitação, ou só português, ou só inglês, ou só espanhol e etc. E nós temos outros cursos que têm a dupla habilitação. Então, português e inglês, português e alemão, português e espanhol. Então, isso facilita ou dificulta a vida do aluno, né? Ter um curso com dupla habilitação. Então, a carga horária deles, como é que é? Isso vai atrapalhar a formação dos professores? Então, tudo isso foi levantado e questionado pelos alunos. Quais conhecimentos devem fazer parte da formação de um professor de língua estrangeira? Então, vamos analisar o currículo do curso de vocês, né? Então, lembrem das disciplinas que vocês já estudaram e das disciplinas que fazem parte do currículo, né? Que outras disciplinas vocês ainda terão. Então, vocês têm, por exemplo, com relação à prática de ensino, vocês têm prática de ensino de língua materna 1 e 2, prática de ensino de língua estrangeira 1 e 2. Ou seja, são 4 semestres, vocês têm prática de ensino. O que equivale a 50% do curso de vocês. Então, em 50% do curso de vocês, vocês têm a disciplina de prática de ensino. Isso é um facilitador para a formação de vocês. Por quê? Outros cursos de formação de professores não têm isso, às vezes tem um semestre só de prática de ensino, de língua materna ou de língua estrangeira, um para cada um, ou só um semestre de prática. Principalmente os cursos que são em 3 anos, que a carga horária é menor, e ainda que são cursos noturnos, que o aluno tem menos tempo ainda para se preparar para fazer as leituras. E aí, vocês já analisaram o currículo do curso de vocês? Vocês já tiveram curiosidade de saber quais são todos os componentes curriculares que tem nesse processo formativo? Quando vocês visualizaram lá todos esses componentes, vocês sentiram falta de algum? Vocês acham que, por exemplo, nós precisaríamos colocar no nosso currículo alguma disciplina que não está presente lá e que seria muito importante e não foi colocado? Então, eu pergunto isso para vocês. Vocês têm essa noção? Vocês conseguiriam responder essa pergunta? Que outro conhecimento ou que outro componente curricular poderia ser incluído no curso de licenciatura em Letras, Português e Inglês no Instituto Federal? Tá? Então, pensem, se tiverem vocês, ou digitem aí no chat, ou vocês abram o microfone para falar, tá? E quais competências um professor precisa ter para ensinar línguas? Então, vocês já apresentaram aqui, então, por exemplo, a fluência oral, né? É uma das competências que vocês citaram, que é muito importante. Que outras competências se fazem necessárias? Então, eu tenho essas competências, eu posso melhorar essas competências de que maneira? Só no meu curso de graduação? Ou há alguma coisa que eu possa fazer para ir me preparando para ser o profissional que eu gostaria de ser aí quando eu concluir o curso ou na sequência, tá? Então, o que os alunos da pesquisa falam, né? O que esses estudos aí demonstram? Que a carga horária em língua estrangeira ela é muito pouca, normalmente eles têm 2 aulas de inglês por semana, em metade do curso praticamente. Eu não sei se vocês sabem, mas isso não acontece no currículo do curso do Instituto Federal. Há uma carga horária de língua estrangeira maior do que a de língua portuguesa, tá? Então, por exemplo, nos últimos anos, ao invés de 4 aulas de inglês, vocês passam a ter 5 aulas de língua estrangeira, ou acho que no último ano, 7 aulas de língua estrangeira. Então, aumenta bastante a carga horária, que é justamente para dirimir um pouco desses problemas que a gente sabe que acontece. Então, uma carga horária baixa de inglês não vai desenvolver nos alunos as competências que eles precisam aí. Mas, embora tenha tudo isso, o que vocês acham, né, do ensino? Eu ouvi, quer dizer, eu li que vocês colocaram que, infelizmente, devido à pandemia, o primeiro ano de vocês foi praticamente atropelado, né, com a pandemia. Então, foi assim, tudo embolado e trabalhado numa correria sem fim. Nesse ano, já sabendo da continuidade da pandemia, então nós tivemos, embora o ensino seja online, a duração das aulas e a quantidade de aulas aumentou, o que minimizou um pouquinho esse dificultador que a gente teve do ano passado.
e vocês ainda têm aí mais alguns anos para vocês concluírem o curso. Mas, normalmente, a carga horária de língua inglesa é muito pequena, tá? O currículo dos cursos de letras e ausência de disciplinas como informática e educação e linguística aplicada. Então, a disciplina aqui, informática e educação, no curso de vocês não tem a informática, mas tem tecnologias da informação e comunicação e o ensino de línguas. E a disciplina linguística aplicada também há no curso de vocês. Poderia estar em mais do que um semestre? Sim, né? Eu acredito que sim. E vocês? O perfil esperado dos professores e o que é esperado pelo mercado de trabalho, né? Então, o mercado de trabalho que é profissionais qualificados que atuem de forma satisfatória no ensino de línguas. E aí, né? Eu pergunto para vocês, como é que está? É isso, como é que vocês veem isso? E eles citam também aqui nesse estudo, gente, eu estou falando do que o texto traz, tá? Então, a disciplina de estágio, então, estágio eles têm lá no último semestre, só em prática de ensino, pouquíssima aula de prática de ensino, e o ensinar, né, fica tudo, propiciar vivências para os alunos, fica tudo em cima do professor de prática de ensino e do professor de estágio, o que, na verdade, não poderia ser, né? Todos os professores de todos os componentes curriculares precisam trabalhar ou proporcionar para vocês essas vivências, tá? Então, analisem o que os estudos demonstram e qual é a realidade de vocês. E quando a gente fala em mercado de trabalho, qual é o perfil profissional que esse mercado de trabalho quer? Então, nós precisamos ter um desempenho linguístico, principalmente na área da fluência oral. Então, o mercado de trabalho, principalmente de escolas de idiomas, de instituições privadas de ensino, ele não vai contratar um professor, ou dificilmente vai contratar um professor que não fale bem inglês. Essa é a realidade. O desempenho didático-pedagógico, então, estamos falando de instituições privadas, propriamente dita, aqui quando eu falo no perfil profissional, tá? Então, ele não quer só um professor que domine a língua inglesa, que tenha fluência oral e a competência comunicativa, além das outras habilidades, mas ele quer um profissional também que saiba tomar decisões de caráter programático e metodológico, tá? Então, como é que tenha a sua aula bem preparada, né? Que saiba utilizar aí, saiba o que são as metodologias, tenha estudado sobre metodologia e saiba utilizar a metodologia mais adequada para aquela turma que você tem e saber fazer as adaptações necessárias dependendo qual é o nível de ensino, se é ensino fundamental, ensino médio, se é uma escola de idiomas e por aí vai. É claro que há algumas instituições de ensino que o professor não tem nem que tomar decisões de caráter programático nem metodológico, porque são os sistemas de ensino, né? Principalmente ensino médio, que você trabalha aquela apostila que já vem pronto, você simplesmente dá continuidade, tá? E, além de tudo isso, o mercado de trabalho, ele quer um profissional que tenha um desempenho interpessoal que envolva criatividade, dinâmica, perspicácia e paciência, e principalmente com os alunos, né? Então, que tenha um ensino diferente, criativo, dinâmico, perspicaz. Então, tudo isso que, por exemplo, uma instituição privada, eu tenho que manter os alunos, né? Então, para atrair os alunos, eu tenho que ser muito bom. E há todo um investimento, aí, ou há bastante investimento para esse professor por parte dessas escolas privadas. É claro que há escolas privadas e escolas privadas, e há diferenças nesse perfil profissional, mas nós estamos falando de um predomínio, tá? Então, tudo isso é o que a gente obteve da leitura do texto da Maria Helena Vieira Abrão. E agora a gente faz uma reflexão aí sobre a nossa vivência em sala de aula. É claro que vocês ainda estão na metade do curso de vocês, ainda tem um pouquinho de chão aí pela frente. Esse processo formativo ainda está caminhando, né? Vocês ainda terão bastantes oportunidades de formação, de vivências,
por exemplo, os alunos podem participar do PIBID, né? Nós temos alunos aqui nessa turma que participam do PIBID, nós temos alunos que participam da residência pedagógica. Tudo isso são oportunidades para vocês estarem aí atentos a como é o mercado de trabalho das instituições públicas. Então, já é possível propiciar para os nossos alunos, para os alunos do Instituto Federal, esse um pouco de vivência. E quando esses alunos compartilham com seus pares essa experiência, ele está também oportunizando aí os outros alunos conhecerem um pouquinho desse mercado. Então, uma boa relação com as escolas públicas, sejam elas municipais ou estaduais, também fazem uma boa diferença. Conhecer a diretoria de ensino, que é onde fica a representante da Secretaria Estadual de Educação, conhecer a Secretaria Municipal de Educação, saber como é que funcionam as escolas, em que níveis que a gente tem aula de inglês, podem ser opções para vocês prestarem concurso, caso vocês tenham interesse nisso. Ontem, por exemplo, eu vi uma chamada do jornal da EPTV, mas eu não consegui assistir a notícia. E depois eu vou até procurar na internet o que foi a notícia, mas eles tiveram uma reunião, o secretário municipal de educação aqui de Ribeirão Preto, tiveram uma reunião para dizer que eles retornam lá 100% e que os alunos terão aulas de inglês em todos os níveis, tá? Começando desde a primeira série do ensino fundamental. E isso devido a uma parceria que a prefeitura fez com, e aí eu não sei eu ouvi falar editoras, mas eu não tenho certeza se é isso ou não. Eu gostaria de saber um pouquinho mais. Por quê? Isso abre oportunidades de mercado de trabalho para vocês. Então, o que você precisa fazer? Precisa conhecer, saber, para ver se você pode se candidatar ou não para ingressar aí na rede municipal. Se eu quero prestar um concurso, então eu já vou começar a ver quais foram os concursos, as provas, e eu já vou me preparando. Então, o ganhar bem aí é um investimento que você faz e depois você tem retorno. Acontece com todos? Não, mas com aquele que se destacar mais, com certeza é um facilitador. Então, eu gostaria que vocês refletissem a respeito disso, tá? E para a nossa próxima semana, eu vou continuar daqui, desse Fórum 2. Então, o que eu vou colocar para vocês? Vocês viram que no Moodle, eu disponibilizei para vocês lá os slides. Então, ao longo dessa semana, por favor, deem uma lida nas respostas dos colegas de vocês, que eu inicio a próxima aula com isso, e a gente tem apenas 6 minutos para essa discussão. Então, se vocês lerem antecipadamente, facilita. Então, peguem as respostas que eu compartilhei do Fórum 2, tá? E discutam com o que os colegas de vocês responderam, o que o texto da Maria Helena Vieira Abrão, que é o foco da leitura do Fórum 2 para vocês, e as contribuições que eu trouxe com mais detalhes sobre esse texto hoje, e as colocações de vocês respondendo a pergunta lá das crenças, dificuldades, expectativas de vocês, alunos. E aí nós começamos a partir daqui, tá? Fazendo uma atividade em grupo para a próxima aula. E se vocês me permitem, para o encerramento, deixa eu só mostrar. Olha, então aqui, opa, estou na semana errada. Aqui. Esse é o texto, né, que vocês já leram. Ficou faltando uma página. A página número 20, quando eu fui escanear o texto, eu pulei, sabe, muita página, e eu esqueci de escanear a página 20, então eu coloquei ela aqui num outro arquivo, tá bom? Então, quando vocês forem ler novamente, vão perceber que falta a página 20, eu anexei aqui. Aqui estão as respostas ao Fórum 2, eu só vou mostrar para vocês, já expirou o meu prazo aqui, só um minutinho. Espera aí.
Deixa eu voltar lá e parar de compartilhar a tela, senão vocês visualizam. Vou abrir novamente aqui, tá? Tem muita coisa aqui nesse Moodle. 26 de outubro, respostas ao fórum. Eu estou clicando aqui nas respostas, tá? Peraí, deixa eu compartilhar a tela com vocês novamente. Só vou mostrar e depois a gente continua a partir daqui na próxima aula. Mas, por favor, façam a leitura. Então, aqui no fórum número 2, são as respostas das contribuições de vocês. E aqui em cada slide tem a resposta dos alunos, tá? Para dizer que nem todos os alunos responderam a esse fórum. Tá? Então, ó, vejam, aqui está a contribuição de cada um dos alunos sobre o Fórum 2. É isso que eu quero que vocês façam, leiam as respostas para que a gente possa dar continuidade na próxima aula. Aí eu queria destacar aqui nessas respostas que, lembram que houve alguma confusão no começo, qual era o texto que tinha que ser lido? Eu acho que vocês pegaram algum texto diferente e eu até expliquei em uma das aulas. Então, o Juan e a Rita, os dois que começam com R aí, vocês colocaram as contribuições de vocês sobre um outro texto, que era aquele texto meu de crenças de alunos e professores, mas não tem problema, pode deixar lá, eu mantive as respostas de vocês, Juan e Rita, por quê? Porque também fala de crenças, e aí eu aproveito para fazer um fechamento com as duas últimas contribuições, que são aí as do Juan e da Rita, tá? Então, eu considerei da mesma maneira, não tem problema, tá certo? Então, por favor, façam essas leituras para a próxima aula e a gente continua a partir daí, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Beijos, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e a gente se vê, não na próxima semana, na outra, né? Semana que vem é feriado, é isso. Então, daqui a 15 dias, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tchau. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vou parar a gravação.